Campo Grande, agora são 7h50. Mandar um abraço pro Aguinaldo Guina na nossa escuta, né, Guina? Grande abraço pra ele. Agora sim, 7h50. A entrevista do dia. E no dia 16 de agosto, próxima terça-feira, começa oficialmente a campanha eleitoral 2016. Os órgãos fiscalizadores já estão atentos. Hoje a gente destaca o trabalho do Ministério Público Eleitoral, que atua justamente nesse período por meio de parceria entre os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Sobre o assunto e também sobre uma ação que tem como tema, olha só o tema, gente, voto vendido, futuro perdido. A gente conversa com o Procurador Regional Eleitoral do MPF, Dr. Marcos Nassar. Doutor, bom dia. Bom dia a todos. Seja bem-vindo ao Jornal do Rádio. Primeiro, comenta com a gente sobre esse trabalho realizado em conjunto, né, entre o Ministério Público Federal e o Estado. O Ministério Público Eleitoral é formado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual. Perante os tribunais, atuam membros do Ministério Público Federal. E no primeiro grau de jurisdição, membros do Ministério Público do Estado. Tá certo. E qual que é a função desse Ministério Público Eleitoral? Eu até questionei o assessor de imprensa, eu falei, mas ele não funciona o ano todo, ele não funciona em todos os períodos, é apenas agora para as eleições? Como é que é o trabalho feito aí por esse órgão, né, o Ministério Público Eleitoral nesse período? Ele funciona o tempo todo, não apenas no período eleitoral. Ah, sim. Mas no período eleitoral, em razão do aumento do volume de trabalho, se intensifica a atuação do Ministério Público Federal e Estadual nessa área eleitoral. Doutor, agora a expectativa, eu não sei se é porque diminuiu o tempo de campanha, mas essa expectativa em cima do dia 15, e também a gente ouve pessoas que já estão prontas, né, para fazer as denúncias, tudo preparado. Dia 15 realmente começa a campanha de fato. Quais são os tipos de crime esperados aí que podem acontecer? Olha, um dos crimes mais comuns é o de corrupção eleitoral, compra de voto. Infelizmente, ainda é uma prática bastante comum e é um crime que tem que ser priorizado, combatido com prioridade, e esperamos, com isso, ir diminuindo essa prática, essa cultura na nossa política. Tem algum outro crime que vale a pena fazer um alerta? Olha, no dia da eleição, ao crime de boca de urna, né, qualquer tipo de propaganda eleitoral, distribuição de santinhos, especialmente, acontece muito. No dia da eleição é proibido e é crime. Transporte de eleitores no dia da eleição também acontece com certa frequência. Inscrição fraudulenta de eleitor, o eleitor que mora numa cidade e quer se inscrever em outra cidade sem ter nenhum vínculo com aquela cidade, apresenta documentos falsos, enfim. Doutor, assim como a gente está dizendo que muita gente espera, né, para fazer as denúncias, evidente, né, visando aí contribuir, existe também uma galerinha aí que quer fazer denúncia de qualquer jeito, né? Como que vai fiscalizar também essas pessoas, esse chamado denuncismo, né, que pode até atrapalhar o andamento de quem fiscaliza? Sim. É impossível impedir a chegada dessas denúncias. Mas o Ministério Público Eleitoral só atua quando há base, quando há elementos. Então, todas as denúncias são recebidas, analisadas, se apura o que aconteceu e somente será tomada alguma providência pelo Ministério Público se tiver provas, se tiver elementos. Se não, é arquivado. E, doutora, explica para a gente a respeito dessa campanha, né, realizada em âmbito local, que é Voto Vendido, Futuro Perdido. Essa é uma campanha, Lívia, que não foi lançada ainda oficialmente, mas já algum material em redes sociais e, enfim, já há um preparo. Em breve vai ser lançado oficialmente. A ideia é contribuir para a conscientização das pessoas sobre a importância do voto, de se votar bem. Todos nós temos parcela de responsabilidade em relação ao futuro do nosso país. E o nome é autoexplicativo. Aquele que vende o voto hoje está entregando o futuro de seus filhos, seu próprio futuro, porque o sujeito que compra o voto na eleição provavelmente será um mau gestor, não trará bons resultados em saúde, educação, segurança pública. E é impressionante que existe uma fidelidade estranha, né? O cidadão que compra o voto, ele ainda faz duas vezes errado, na minha opinião. Primeiro, que ele vende o voto, e segundo, que ele ainda vota no cara para quem ele vendeu. Uma fidelidade meio esquisita, né? Ele é corrupto, fiel. É estranho isso, né, doutor?
precisa mudar esse conceito, né? De fato, é estranho. Infelizmente, a gente tem que discutir isso hoje ainda, né? Eu acho que nós já deveríamos ter virado essa página da nossa forma de fazer política. Todas as eleições trazem esse tema e a gente precisa mudar essa cultura no país. E é interessante a gente alertar aqui, né, Joel, que venda de voto não é simplesmente você receber um dinheiro para votar nessa pessoa. Um favor, uma tanqueada no carro, um alimento, tudo isso significa venda, né, de voto. Sim, qualquer vantagem, bem entregue ao eleitor, prometido ao eleitor para a obtenção do voto é crime. Além de crime, há ações cíveis que podem ser ajuizadas, que levam à cassação do mandato do candidato, aplicação de multas. É muito comum, por exemplo, combustível. O candidato enche o tanque de inúmeros veículos de eleitores. Isso é corrupção eleitoral. E essa campanha, voto vendido, futuro perdido, não foi lançada oficialmente? Já tem uma expectativa de alguma data? Ainda não? Olha, a gente está discutindo qual é a data mais estratégica, digamos assim, para alcançar as pessoas, para contribuir nesse objetivo de conscientização. Não há ainda uma data definida precisamente. Tá certo. E de que forma que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual vão fiscalizar a ocorrência aí desses crimes e também as denúncias? O Ministério Público pode agir diretamente, tomando conhecimento de algo, ele vai apurar. Mas a principal forma de tomar conhecimento de ilícitos eleitorais é por meio de denúncias que as pessoas, os cidadãos, trazem ao Ministério Público. Nós precisamos da participação das pessoas. Não há como o Ministério Público ou a polícia ou a justiça estarem em todos os lugares. A gente depende de as pessoas de bem trazerem essas informações com o máximo de elementos, de provas, fotos, vídeos possível para instruir a denúncia. Doutor, e a gente está na onda aí dos aplicativos, né? Ouvimos aí recentemente, hoje, né? Falando aí sobre uns inimigos do alheio que fizeram uso do aplicativo para roubar, né? E o Ministério Público, né? A Justiça Eleitoral não fica atrás. Tem os aplicativos que podem ser usados para o bem também, né? Sim, temos. O Ministério Público Federal tem um aplicativo chamado SAC MPF, por meio do qual é possível fazer denúncias, inclusive anexando vídeos, fotos, outros elementos. E a gente espera que seja bastante útil agora no período eleitoral. E qualquer um pode ter acesso, então, a essa ferramenta? Exato. Você pode baixar o aplicativo como qualquer outro no celular, no smartphone. E é fácil de usar, é bem intuitivo. A pessoa faz ali um cadastro, narra o que é a denúncia, o que aconteceu. Se tiver algum elemento anexo, e manda para o Ministério Público. O interessante é dizer assim, que esse aplicativo parece que já está em funcionamento, né? Já tem uns dias. Já chegou alguma denúncia? Ainda não? Chegaram várias chegam sempre, já vinham chegando há algum tempo, e a tendência é que isso aumente agora, conforme a data da eleição vai se aproximando. Só para sanar aí a nossa curiosidade, essas denúncias, elas abordavam que tipos de crimes, mais ou menos? As que têm chegado agora dizem mais respeito à propaganda eleitoral. Mas, com o passar do tempo, a proximidade da eleição chegando, a gente acha que vai chegar mais coisas sobre compra de votos, sobre uso da máquina pública por aquele que já está no mandato. Doutor, sobre esses crimes eleitorais, os primeiros que a gente está dizendo aí, relacionados ainda à pré-campanha, né, a campanha antecipada, a gente pode atribuir a falta de conhecimento, né, de alguns candidatos, né, até porque a internet ainda é uma situação nova, né, a campanha no Facebook e tudo mais. Dá para atribuir a falta de conhecimento na lei eleitoral ou essa desculpa não vai pegar, não? Olha, há certa falta de conhecimento ainda, mas isso não excusa, não justifica a conduta ilegal. Não é? Isso pode ser considerado levado em conta para o valor da multa, enfim. Mas a alegação de que não sabia não cola, no final das contas. E o interessante é frisar que uma denúncia desse tipo, se comprovado, pode vir a levar à cassação do mandato dessa pessoa se eleita, né? Sim, alguns ilícitos eleitorais, aqueles mais graves, podem levar, sim, à cassação do mandato. Tem algum que pode acarretar em prisão, detenção, alguma coisa assim?
Sim, a boa parte dos crimes tem previsão de pena de prisão, pena privativa de liberdade. Olha aí, tem que ficar atento, então, Tem que ficar esperto aí, né? Porque... toda essa lei eleitoral, que esse ano está diferente, né? Esse ano está mais curta. Também no rádio, na TV, tem a questão da internet. E além desse canal, desse aplicativo, como é que o eleitor pode ajudar a justiça, pode ajudar o Ministério Público fazendo denúncia? Diretamente na internet, há um site. Se a pessoa digitar no site de pesquisa, no Google, Cidadão MPF, o primeiro que vai aparecer já é esse site, em que, no mesmo formato do aplicativo, o Saque MPF, a pessoa pode apresentar a sua denúncia, anexar arquivos e enviar. Quem quiser também pode comparecer pessoalmente ao Ministério Público Federal aqui em Campo Grande, ali na Avenida Afonso Pena, ou no Ministério Público de sua cidade e apresentar pessoalmente a denúncia. Tá certo. E quais são as dicas, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, para os candidatos e para os eleitores que estão nos ouvindo, né? Passar por esse período eleitoral em paz, sem que ocorram aí maiores problemas. Olha, para o candidato, a dica é conhecer a legislação e cumpri-la, não é? Isso é responsabilidade de todo candidato. Aquele que se propõe a concorrer a um cargo público tem a responsabilidade de ir atrás disso, conhecer e cumprir. Tem que ter um jurídico, né, doutor? Não dá para ser candidato a vereador aí como quem vai jogar futebol no final de semana. Tem que ter um corpo jurídico e tudo mais para auxiliá-lo, né? Sim, os partidos políticos, em geral, dispõem de advogado para instruir os candidatos. E é um ônus que eles têm. A pessoa que quer participar do jogo político tem que seguir as regras desse jogo político, não é? E essas regras estão na lei. Para os cidadãos, o que eu diria é que participem, se interessem, busquem conhecer os candidatos para votar bem e fiscalizem. Todos nós temos uma parcela de responsabilidade. Não é o Estado apenas, o Ministério Público, a Justiça que tem essa responsabilidade, a imprensa, as pessoas, todos nós temos responsabilidade, precisamos fiscalizar. E se a maioria pensar dessa forma, é possível fazer diferença. Tá certo, então. Obrigada, doutor Marcos Nassar, Procurador Regional Eleitoral do Ministério Público Federal. Obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente no Jornal do Rádio. Eu que agradeço. Uma sexta-feira, todo mundo com a imunidade mais baixa. Até eu. Pedir desculpa aí aos ouvintes que estão nos ouvindo, tosse, voz falhando, mas o importante é levar a informação até a população. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente vai intensificar, né, Lívia? Trazer mais em próximas eleições, mais procurando sanar muitas dúvidas, né, dos eleitores e principalmente fazer, né, tentar contribuir para que o nosso eleitor participe efetivamente do processo eleitoral, não só votando, mas denunciando, votando consciente, né, colaborando, porque... Gente, não adianta ficar sentado e dizer, tá cheio de corrupto, porque o país isso e aquilo, se a gente não faz a nossa parte, né? R$50 de gasolina e R$20 de gasolina não vão mudar a sua vida, mas com certeza vão contribuir bastante para que o sistema que está instalado, né, infelizmente, está arraigado na nossa política brasileira, continue. Então a maneira de mudar é recusando aí esses vintão, esses trintão, essa gasolina, que não vai te ajudar em nada, viu? Não vai ajudar em absolutamente nada e só contribui. Isso é igual tráfico de drogas, né? É uma paradinha. É uns R$50 da gasolina. Então, gente, vamos para cima, vamos mudar esse país, tá começando pela nossa cidade, né, Lívia? Pois é, a gente vai votar esse ano em prefeitos e em vereadores. Nós demos aqui no Jornal do Rádio essa semana que o Supremo está aumentando a autonomia dos vereadores na fiscalização das contas das prefeituras juntos com os tribunais de contas. Então, a gente precisa votar em gente preparada para ocupar esse cargo. E a gente faz aquele convite, né? A gente lembra que os melhores momentos da entrevista com o Dr. Marcos Nassar você confere também no Jornal da TV ao meio-dia, na íntegra no nosso portal educativa.com.br e no nosso canal do YouTube. Na segunda-feira a gente volta com uma entrevista que também foi pedido aí pelos ouvintes, que a gente vai contar sobre a aposentadoria, esse projeto do governo federal de mudar o teto dos aposentados, idade mínima e contribuição. A gente vai trazer um especialista no assunto e o assunto na segunda-feira vai ser aposentadoria. Se tiver alguma dúvida, já anota o nosso telefone 3318-1047 para mandar essas perguntas para a gente. Então, segunda-feira nós voltamos com o Jornal do Rádio. Um beijo e um ótimo fim de semana.
com as vozes melhores, com menos tosse e tudo mais. A gente espera e vamos cuidar desse final de semana para que isso aconteça. Gente, um abraço a todos. Segunda-feira, 7h pouco, a gente tá no ar. Anderson Barão. Pelo menos hoje é uma música que eu não dancei. O que é que vem Pois pra é, nós? hoje você não dançou essa Não, música, de jeito nenhum. mas em virtude do processo eleitoral e Meu que o Deus. Brasil saiba de fato fazer as suas escolhas nessa eleição de 2016 e nas eleições vindouras, vamos de Brasil, Cazuza. Brasil. Mostra a sua cara.